Mangá e, por consequência, anime não são estilos de desenho. Eu já te explico por quê. Ação! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. Esse vídeo é mais uma daquelas conversas onde a gente vai falar sobre os termos, as determinações, os rótulos que são colocados em cima das coisas que a gente ama. No caso, vamos falar um pouco sobre mangá. Antes da gente começar esse vídeo, você já sabe, coisas clássicas de YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado das novidades do canal, dá o seu like se você curtir esse vídeo e deixa um comentário também para participar da conversa. Aliás, é muito importante que você deixe a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo para a gente poder conversar sobre o assunto por mais um tempo. Então vamos falar sobre o assunto de hoje. De novo, é mais uma coisa que pode soar polêmica, principalmente se você está no âmbito de leitor e fã, mas é uma coisa que a gente, como autor e pesquisador do assunto, debate um tanto, e eu queria deixar claro que isso que eu vou falar para vocês não é uma definição final sobre o assunto, isso não é o fim da conversa, é apenas o começo da conversa, é mais a minha opinião sobre o que eu acho e o que eu encontrei estudando e vivendo essa cena, esse mercado, essa vida de artista, de autor. A grande questão aqui é a gente falar sobre mangá, e aí sempre que eu estiver falando sobre mangá, eu vou pedir para vocês considerarem anime junto, porque eu já vi muita gente falando que desenha em estilo anime, e muito provavelmente fala que desenha em estilo anime como se fosse um sinônimo de desenhar em estilo mangá. Se bem que, fazendo um parênteses aqui, dá pra pensar que quem fala que desenha mangá provavelmente tá pensando em preto e branco, e quem desenha em estilo anime provavelmente tá pensando em colorido, porque as animações geralmente são coloridas, e a estética do mangá ela tem a tendência de ser muito mais carregada, muito mais elaborada e refinada do que a dos animes. E isso vem por causa da questão da animação, que é uma outra questão, é outra linguagem, uma técnica de produção completamente diferente do papel, né, dos quadrinhos, e por isso tem a tendência de ser um pouco mais estilizada ainda. Mas a grande questão é que toda vez que eu vejo alguém falando que desenha em estilo mangá ou estilo anime, eu fico pensando, mas qual mangá? Se você curte ler mangá, coleciona e acompanha, você sabe que tem uma infinidade de possibilidades nos títulos de mangá. Todos os exemplos de mangás que você gosta, mesmo que você goste de um estilo só, por exemplo, de shonen ou de shoujo, ainda assim vai ter uma vasta diferença na estética desses mangás. Tanto na questão da narrativa, quanto no estilo de texto e principalmente na estética mesmo, no estilo do desenho dos autores e autoras. Então não faz sentido a gente falar que o mangá é um estilo de desenho, sendo que dentro do mangá existem infinitos estilos de desenho, assim como, para a gente fazer aquelas nossas comparações e ajudar a gente a entender, é a mesma coisa que a gente falar que comics é um estilo de desenho, sendo que a gente sabe que tudo que está dentro de comics, ou seja, história em quadrinhos norte-americana, é tudo igual, e não é. Ou falar que quadrinho europeu é um estilo de desenho, sendo que dentro do quadrinho europeu tem tanta coisa diferente. Dá pra gente pensar, na verdade, que se a pessoa está falando que desenha em estilo mangá, essa estética, esse visual do desenho que está sendo feito, tem grandes influências do que é produzido dentro dessa linguagem no Japão. Aí até que faz sentido, assim, eu já vejo pessoas falando bastante sobre estilo de desenho de comics para falar que é um desenho baseado nos super-heróis também. Então é quase como se fosse um pressuposto, né? Eu falar que eu desenho em estilo mangá, então quer dizer que eu tenho grandes influências do desenho produzido no Japão. Porque, gente, vamos ser sinceros, mangá é isso, quadrinhos produzidos no Japão, ponto final. Todo mangá é uma história em quadrinhos, mas nem toda história em quadrinhos é mangá. Você pode até pesquisar as origens desse termo, ele vai lá atrás no Hokusai, que é um grande artista da história do Japão, vai chegar no Osamu Tezuka e vai vir até os dias de hoje, com vários desdobramentos, vários gêneros internos do mangá, né, vários tipos de história também, e geralmente dá pra gente identificar o estilo de desenho de um artista como sendo japonês, provavelmente, né, oriental, asiático, talvez, porque tem alguns elementos que costumam ser muito frequentes nesse tipo de desenho vindo dessa região, porque existe uma tendência cultural, eu acredito, né, tanto de você crescer naquele país, naquele ambiente cultural, consumindo aquele tipo de imagem, quanto também aquilo ser, historicamente, o tipo de arte que é produzida para esse fim naquele país. Pra gente aqui do Brasil é um pouco mais difícil de identificar, porque a gente cresceu historicamente, culturalmente, absorvendo quase tudo vindo de fora.
Então a gente tem uma cultura muito especial, muito rica dos povos originários, mas a gente também tem contribuições vindas de tudo quanto é lado. O Brasil é um país formado por invasores, né? O Brasil é formado por gente de tudo quanto é canto do mundo. Então a nossa cultura é uma grande coxa de retalhos e a gente pega e modifica e soma e transforma. E a gente consome muito quadrinho vindo de fora, assim como a gente consome muita música e muito cinema vindo de fora. Então é difícil, por exemplo, categorizar um tipo de quadrinho brasileiro. O que é o quadrinho brasileiro? Como é o estilo de desenho da HQ brasileira? Você não consegue pensar numa coisa específica, certo? E mesmo que você pense, por exemplo, Turma da Mônica, como uma identidade visual de quadrinho brasileiro, por exemplo, onde eu fico nessa comparação? Eu não desenho igual o estilo da Turma da Mônica e ainda assim eu sou um brasileiro fazendo quadrinhos brasileiros no Brasil. Então, todo artista no Japão, todo mangaka é um artista japonês, uma artista japonesa, produzindo mangá, porque lá todo quadrinho é mangá e cada artista tem lá a sua visão e tem o seu estilo de desenho. Quando você fala que desenha em estilo mangá, a gente entende que você tem uma influência do mangá do que é produzido no Japão. Mas qual mangá? Seria interessante fazer esse tipo de análise e tentar descobrir quais são as suas influências e quais são as influências das suas influências, porque nem todo mangá é igual. E que bom, tem muita diversidade nisso. E quando você vai criar o seu próprio estilo e vai desenvolver a sua forma de contar histórias e expressar suas ideias, você vai gerar um novo estilo, que se tudo der certo vai ser muito seu, muito único, mas todo estilo é o resultado de uma vida de pesquisas, de uma vida de aprendizado. Então, quanto mais diversidade você tem no que você estuda, no que você lê e consome, mais rico vai ser o seu estilo. Se o seu estilo de desenho, estilo mangá, é baseado só em um mangá que você gosta, então você não tem um estilo próprio. O seu estilo é o de outra pessoa. Você é mais ou menos um tipo de copista, ou alguém que se vale das soluções gráficas de outros artistas para fazer o seu. É interessante descobrir quem é você nesse rolê. E assim como eu falei no vídeo sobre quadrinho não ser um gênero literário, não ser literatura, eu entendo que para mídia geral, para quem não está imerso, quem não vive o quadrinho, é muito fácil dizer que mangá é o estilo de desenho japonês. Imagina, por exemplo, que vai ter uma matéria no jornal e eles vão estar falando sobre a cultura japonesa, os quadrinhos no Japão. É mais fácil falar que aquilo é o estilo mangá do que explicar toda essa coisa que eu estou falando para vocês nesse vídeo. Tá, eu entendo. Mas a gente pode tentar enriquecer essa conversa e enriquecer o nosso repertório. Não custa, talvez seja legal tentar elaborar um pouco mais essas definições. Mangá é história em quadrinhos japonesa. Anime é a animação feita no Japão. Tem aquela estética que hoje, obviamente, está difundida para o mundo inteiro. Então tem gente no Brasil que desenha com grandes influências da arte japonesa, né, da arte de entretenimento japonesa, mas não dá para falar necessariamente que você faz mangá, porque o mangá, na minha visão, é o quadrinho feito no Japão para japoneses. Então, se você faz quadrinhos no Brasil para brasileiros, mas usa a estética do mangá, você está fazendo quadrinhos brasileiros com uma estética de quadrinho japonês. Faz sentido? E isso não diminui em nada o seu trabalho. Pelo contrário, é muito legal, é muito enriquecedor ter essas vertentes diferentes atuando no quadrinho, na produção do quadrinho brasileiro. E eu também não sou daqueles caras que vai falar que você não pode desenhar inspirado no estilo dos artistas de outros países. Não, você tem que produzir a arte que faz bem pra você e que te completa e que te faz se inspirar. Mas vamos entender que falar que você desenha em estilo mangá é um pouco reducionista também. Uma das coisas que aconteceu nos últimos anos e que é bem peculiar nesse sentido é o lançamento da Turma da Mônica Jovem. Já faz muitos anos, claro. Mas quando a Turma da Mônica Jovem foi lançada, e eu acredito que isso tenha sido mantido por muito tempo, talvez até hoje, na capa vinha escrito em estilo mangá. E eu sempre achei isso muito divertido de ver, porque quando você pega a Turma da Mônica Jovem, principalmente da primeira fase, não é mangá. É bem Turma da Mônica, a estética é muito similar à da Turma da Mônica tradicional, mas tem alguns recursos de narrativa, de efeito gráfico, algumas coisinhas que são inspiradas no mangá. Então quando eles falam em estilo mangá, é um pouco estranho, porque não é um mangá, de fato, até porque a ordem da leitura é ocidental. A estética não é tão mangá assim, mas tem alguns recursos sendo empregados que vêm do mangá. Assim como eu uso recursos do mangá no meu desenho também, mas eu não posso dizer que eu faço mangá. Bom, essa era a ideia, a reflexão e meio que a provocação desse vídeo. Se você concorda, se você discorda, me dá sua opinião, põe aí nos comentários, vamos enriquecer esse debate, eu quero saber o que vocês pensam. No mais,
Não importam os rótulos, não importa o público-alvo, não importa a sua intenção artística, o que importa é a gente enriquecer o quadrinho brasileiro feito aqui, valorizar a produção dos artistas nacionais. Tem muita coisa boa, incluindo a galera que produz aqui no Brasil, que faz mangá, que faz estilo mangá, que desenha mangá. É incrível, é muito legal, e eu quero desejar toda a força se você é desenhista profissional, se você é desenhista amador, toda a força, sucesso, continua fazendo, mantenha-se apaixonado e criativo sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida por aí. Um grande abraço e tchau! Corta.